Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre misturas gasosas. Essa é a parte 1, onde nós vamos discutir as pressões dentro de uma mistura, né? A pressão que cada gás exerce dentro de uma mistura gasosa. Vamos começar. Bom, o que seriam misturas gasosas, né? Seriam sistemas onde eu tenho dois ou mais gases, que podem ser quaisquer, O2, N2, gases quaisquer misturados dentro de um mesmo recipiente, nós vamos chamar de mistura gasosa. Numa mistura gasosa, cada um desses gases, desses componentes, ele vai ser estudado como se ele fosse independente dos demais. Então, se eu tenho uma mistura com oxigênio e nitrogênio, eu vou estudar separadamente esses dois componentes, as suas características. Quando eu digo estudar separadamente, eu estou falando da pressão exercida por cada um deles e também do volume que cada um deles ocupa. Neste vídeo, vamos falar da pressão. A pressão que cada um dos gases ocupa dentro de uma mistura gasosa, né, a pressão que ele ocupa, que ele exerce, aliás, então, a gente vai chamar de pressão parcial. Então, se eu tenho um frasco, um recipiente com dois gases, cada um exerce a sua pressão separadamente, a sua pressão parcial, e depois nós temos uma pressão total, que vai ser a soma da pressão de cada um dos componentes. Então, dá para estudar individualmente e depois também a gente pode sintetizar tudo numa pressão que a gente vai chamar de total, ok? Para entender melhor essa situação, vamos estudar avaliando um exemplo, né? A gente tem uma situação onde eu tenho gases dentro de um frasco com seus dados fornecidos e a gente vai tentar descobrir, então, qual é a pressão de cada um desses gases na mistura e, né, nesse estudo aqui a gente vai definindo as equações. A gente vai chegar nas situações, nas relações matemáticas para resolver esse tipo de exercício. Então, considere um recipiente, então eu tenho um frasco de 10 litros e dentro dele eu tenho dois gases. Tenho 6 mols de hélio e 4 mols de nitrogênio. A pressão total ali nesse recipiente é de 2 atm e eu quero saber qual é a pressão de cada gás individualmente, qual é a pressão só do hélio e qual é a pressão só do nitrogênio. Então, vamos começar. Vamos, né, imaginar o frasco, então, com 6 mols de hélio e 4 de nitrogênio. Esse é o nosso recipiente e essa é a situação descrita. O volume dele é de 10 litros, a pressão ali dentro é de 2 atm e nós vamos dizer que a temperatura é T, que vai ser a mesma durante todo o estudo aqui do exercício, né? A gente não vai alterar a temperatura, vai ser sempre a mesma. Bom, gente, agora eu vou escrever a expressão da lei do gás ideal para a mistura, né? Para aquele recipiente contendo os dois gases e também para cada um dos gases individualmente. Então, para a mistura, o que nós temos? A pressão total dentro do recipiente vai ser, né, vezes o volume do recipiente é igual à quantidade em mol total dos dois gases vezes R vezes T. E para cada um dos gases individualmente, eu também posso escrever a pressão só do gás hélio vezes o volume ocupado por ele no recipiente ali é igual à quantidade em mol de gás hélio vezes R vezes T. Eu tenho uma equaçãozinha, então, para esse gás apenas. Fazendo o mesmo para o nitrogênio, eu tenho que a pressão do gás nitrogênio, então a pressão só dele individualmente, vezes o volume, é igual à quantidade em mol que esse gás, né, representa ali dentro, vezes R vezes T. Então, tenho três equações que vão descrever aquele sistema, cada gás individualmente e uma equação para mistura, certo? Então, o que significa cada coisa? A pressão total é aquela pressão dada, a pressão do recipiente todo. A quantidade em mol total é a soma dos mols dos dois gases. A pressão do hélio nós não sabemos, a pressão parcial desse gás é o que nós queremos saber também. A quantidade em mol dele foi dada, são 6 mols. A pressão do N2 eu vou calcular, não sei quanto que ele representa, e a quantidade em mol dele é 4. Então, essas são as informações que eu tenho, além, né, do volume de 10 litros que ele fala lá do recipiente. Isso é o que nós vamos querer procurar, usando aquelas equações ali em cima. Bom, agora eu vou pegar a equação 1, que é a equação para todo o recipiente, para a mistura gasosa, e a equação 2, que se refere apenas ao gás hélio, e vou fazer comparações entre elas. Eu vou primeiro isolar tudo que é constante nessas equações. Então, lá na primeira equação de pressão total, o que eu fiz? Pressão total vezes o volume. O volume eu passei lá para o lado de baixo, dividindo.
E o N total, que era a quantidade de mol total, eu passei para o lado de cá, dividindo a pressão total. Então, eu isolei as constantes de um lado, o RT sobre V, e vou fazer a mesma coisa na equação 2, que era referente ao gás hélio. Olha lá, eu isolei a pressão de hélio dividida pela quantidade em mol de hélio, coloquei o RT sobre V lá do lado direito. Então, eu tenho, ó, RT sobre V nas duas equações. E eu sei que isso é igual, RT sobre V é igual a RT sobre V. Então, eu posso igualar também a pressão total sobre a quantidade de mol total com a pressão só do gás hélio sobre a quantidade em mol do gás hélio. Vou igualar, né, esses dois termos aqui. Igualando aqueles dois termos, eu tenho que a pressão de hélio sobre o número de mol de hélio é igual à pressão total sobre a quantidade de mol total. Agora, eu vou isolar, perdão, a pressão de hélio. Vou passar esse termo aqui de baixo, ó, quantidade em mol de hélio, lá para cima, multiplicando. Fiz isso, eu tenho agora, então, isolado a pressão parcial só do gás hélio é igual à quantidade em mol deste gás sobre a quantidade de mol total vezes a pressão total no recipiente. E essa grandeza que a gente acabou de obter aqui, ó, a quantidade em mol total de hélio, perdão, sobre a quantidade de mol total, ela vem a ser o que a gente chama de fração molar, que eu já vou descrever na próxima tela. Essa relação, então, né, de quantidade de mol daquele componente sobre a quantidade de mol total dentro do frasco é a fração em quantidade de matéria ou fração molar. A gente pode substituir isso aqui por um x, né, um x maiúsculo, esse x do gás hélio. Então, a fração molar do gás hélio vai ser a quantidade em mol deste gás dividido pela quantidade em mol total dentro do recipiente. Então, isso é fração molar. Quando eu multiplicar a fração molar pela pressão total, eu terei a pressão somente do gás hélio, né? É uma fórmula, uma relação matemática importante. Eu posso fazer todo esse processo que eu mostrei com o gás hélio com o gás nitrogênio, usando, né, comparando a equação 1, que é para a mistura total, com a equação 2, isolando os termos, e eu vou acabar obtendo, então, uma expressão aqui para a pressão do gás nitrogênio, que é similar à do hélio. Ou seja, a pressão do gás nitrogênio vai ser igual à quantidade em mol deste gás, dividido pela quantidade de mol total, ou seja, a fração molar desse gás, vezes a pressão total. Ok? Então, só, né, guardando ali que a quantidade em mol desse gás pela quantidade em mol total é a fração molar. Finalizando, a fração molar ela tem uma relação direta, né, com porcentagem. Ela representa quanto aquele gás representa dentro da mistura total. Agora, vamos aplicar, né, as nossas duas expressõezinhas lá para a mistura gasosa que a gente tinha na questão. Então, para calcular a pressão do gás hélio, pressão parcial deste gás, eu pego a quantidade em mol dele, que era 6, divido pela quantidade em mol total, que é 6 mais 4, né, dos dois gases, e multiplico pela pressão total no recipiente. Eu vou obter 1,2 atm. Esta é a pressão somente do gás hélio. Mesma coisa, aplicando agora para o gás nitrogênio. Quantidade em mol dele, dividido pela quantidade de mol total, vezes a pressão total no recipiente, eu tenho 0,8 atm, que é a pressão deste gás apenas, é a pressão parcial. Repare que se eu somar as duas pressões, eu obtenho a pressão total, que é 2. A gente já vai chegar nisso, vai deduzir isso com mais calma. Então, voltando à situação do exemplo, né? Ó, os gases separadamente, cada um com as suas informações. Então, o gás hélio, ele aqui no volume de 10 litros, na temperatura que foi dada, eu tenho que a pressão dele é 1,2. Já o outro gás, no mesmo recipiente, no mesmo volume de 10 litros, na mesma temperatura do anterior, ele vai ocupar ali, né, o seu volume e vai exercer uma pressão de 0,8 atm. Somando tudo, eu tenho os dois gases dentro do mesmo frasco de 10 litros, só que agora a pressão total é a soma dos dois. Ou seja, a pressão total ali dentro é 2 atm. O hélio mais o nitrogênio vão exercer essa pressão dentro do frasco. Concluindo, então, né, a quantidade de mol total, a gente já viu que é somar a quantidade de mol de cada gás, e a gente tem que cada gás desse tem a sua equação.
aqui, ó, a equação para o gás hélio, a equação para o gás nitrogênio e a equação para a mistura total. A gente pode, então, tratar as situações separadamente. Essas quantidades em mols aqui, N, eu posso fazer o cálculo dela isolando esse RT aqui, ó, lá para o outro lado, dividindo e fazendo esse mesmo processo aqui, passe esse RT lá para baixo, dividindo, eu tenho isso aqui embaixo, o RT também lá para baixo, e eu vou ter a quantidade em mol de hélio, a quantidade em mol de N2 de nitrogênio e a quantidade em mol total. E aí eu posso substituir lá na primeira equação. Ó, quanto que é a quantidade de mol total? Está aqui embaixo. Quanto é a quantidade de mol de hélio? Está aqui. E de nitrogênio? Está aqui. Então, eu posso fazer substituições lá naquela primeira equação desses termos que eu acabei de isolar aqui. Então, vamos para a próxima tela. Substituir, né? Ó, P total vezes volume sobre RT no lugar de NT, substituir cada um aqui no lugar. E repara que em vermelho estão os termos que se repetem, né? Ó, V, 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 RT, 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 eles aparecem e eles podem ser isolados. É o que está sendo feito aqui. Vou fazer na equação de baixo também. Ó, no primeiro termo, V sobre RT. No segundo, eu isolei e aí eu passei, né, o pressão de hélio mais pressão de N2 aqui dentro do parênteses multiplicando, então, né, só coloquei em evidência quem está em vermelhinho. Agora, eu posso cancelar, porque ele se repete nos dois lados da equação da igualdade. Ó, cancelando isso aqui, eu fico que a pressão total dentro do recipiente é igual à pressão de hélio mais a pressão de nitrogênio, ou seja, a soma das pressões parciais vai ser igual à pressão total. Então, concluindo o nosso raciocínio. O que eu tenho, então? Que numa mistura gasosa com A, B, C, D, diversos gases, eu consigo calcular a pressão parcial de cada um deles usando essa equaçãozinha aqui. Pressão do gás A é igual à quantidade em mol dele sobre a quantidade de mol total, ou a fração molar, né? Isso aqui lembra que representa a fração molar, vezes a pressão total. Posso fazer uma analogia e usar para todos os outros, onde número de mol total é a soma dos mols de todos os gases, que eu vou usar aqui embaixo, ó, no denominador. E a gente acabou de mostrar ali atrás que a pressão total, numa mistura gasosa, é a soma das pressões parciais de todos os componentes dessa mistura. Nós chamamos isso de lei de Dalton. É uma lei importante aqui nas misturas gasosas. Num segundo momento, vamos falar sobre os volumes que cada gás ocupa, os volumes parciais, né, num outro vídeo. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.